falar? Olá, sejam bem-vindos todos Olá, boa vocês. noite. A partir deste momento a aula está sendo gravada, sejam muito bem-vindos. Eu espero que vocês amem essa aula, assim como a gente amou montar essa aula, escrever essa aula. E eu espero que ela faça diferença na vida de vocês de uma forma. Hoje a gente vai falar sobre terapias e os tipos de terapias que são mais comuns e que são, na nossa visão, né, seriam as que seriam melhor para quem tem TDAH. Por quê? Porque tem algumas terapias, abordagens terapêuticas que funcionam, mas não tão legal quando geralmente as pessoas com TDAH estão A buscando gente algo vai. diferente. Mas bora lá, vamos começar a apresentar e daí vocês vão entender um pouco melhor. TDAH é psicoterapias. Esse daí a Paty começa apresentando. Então, vai lá, Bom, Paty. aqui, né? TDAH, foco e atenção. Aqui a gente propôs primeiro fazer uma reflexão com vocês, né? Então, eu coloquei esse comentário. Fazer um comentário sobre os mecanismos neurais de formação do hábito e como as redes sociais são pensadas. Então, aquele fique atento. Por quê? Porque, assim, hoje as redes sociais, elas utilizam um mecanismo de tomar toda a sua atenção e te fazer ficar ali focado, né, a gamificação e tantas outras estratégias que tem no mundo online hoje, para que você fique com seu foco na internet, com o feed aberto ou qualquer outra página de internet aberto de forma infinita, né? É infinito, você vai passando em infinito e você cai naquela coisa do hiperfoco muito facilmente. E ela é feita para isso. Toda estratégia das redes sociais é feita para isso, para manter o teu foco e a tua atenção voltada para eles. E quanto mais você consome, desse tipo de estratégias, né, da internet, mais você cai no limbo, né? E a tua conexão neural mesmo fica viciada nesse tipo de interação, tá? E aí o que acontece? Você fica muito mais difícil de você voltar a sua atenção à construção de hábitos saudáveis, à construção de um sono e em inúmeros outros hábitos que são importantes para quem tem TDAH e que já tem uma dificuldade de manter a atenção, né? Então, aqui eu trouxe essa bonequinha mostrando o quanto a gente tem demandas hoje, né? Hoje as demandas nossas de cada dia são muito maiores e a gente tem que se dividir em muitas tarefas, o que já é bem complicado para quem tem TDAH, né? Que tem essa falha executiva, que tem essa dificuldade de gerenciar suas questões. E aí você vê o quê? Ou você cai no hiperfoco com a internet e redes sociais, ou você tem um foco totalmente difuso da sua vida. Só que a questão aí que a gente traz é direcionar de uma forma mais correta o teu foco e a tua atenção, ok? Que é nem colocar o teu foco tão difuso assim, como está aí na imagem, né? Tentando fazer inúmeras coisas, isso é uma coisa bem do mundo feminino, né? Ser multitarefas parece muito bonito de falar, porém não é prático e não é adequado para uma pessoa com TDAH, tá? O mais correto é fazer uma coisa de cada vez, focado e focado naquilo que te interessa. Se é, a questão da vez é uma interação social, você vai focar naquele trabalho e fazer aquilo, só aquilo. Se é na tua vida pessoal, se é na tua carreira, você precisa focar o teu esforço apenas naquele alvo, entende? Então, essas pessoas que dizem assim, ah, eu quero ser nutricionista, eu quero ser psicólogo, eu quero ser, você na realidade só vai conseguir gastar energia e chegar provavelmente em lugar nenhum, porque você está pegando a sua energia e colocando ela de forma difusa em muitas coisas, né? Então, isso é errado para quem tem TDAH, tá? O ideal é que você já pegue alguma área que é do teu interesse, que é o que você ama fazer, que teu brilho nos olhos venha de forma intensa e que você se empolgue e que você use essa dopamina do teu prazer
do teu amor por aquela situação, por aquela área, e utilize isso para canalizar os teus esforços e assim você crescer, tendo em vista, né, a área profissional, por exemplo, né? Se você quer desenvolver algo na sua interação social, a mesma coisa. Foca naquilo, tá? Porque é assim que o TDAH vai se desenvolvendo. A partir do momento que você consegue colocar aquilo como um hábito que você já concretizou como tua rotina e você já flui de forma fluida, né? Fluida e sem força e já está indo tudo bem, aí você vai focar numa nova questão, tá? Pode ser desenvolver ainda mais, desenvolver uma área do seu trabalho que você ainda não desenvolveu, e aí assim por diante, tá? Passa para mim, Dan, o slide. Alô? Passo sim, só um segundo. O que eu ia pegar para falar sobre algo antes de mudar, né? Tem uma frase do Greg McEnroe, que está no Greg McEnroe, acho que é isso, que está no livro O Essencialismo, né? Que eu gosto muito de repetir. Eu repito ela como se fosse um mantra, né? Que é um sim sem certeza, é um não com certeza. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa saber o que são os sims para nossa vida, né? Quando a gente está esse esqueminha aqui do desenho da bolinha, né? Que está com setinha para todos os lados, é uma pessoa que diz sim para literalmente todas as opções da vida dela. Opções a gente tem o tempo inteiro, certo? Só Infinitas que opções, né? infinitas opções. Só que se a gente der, de fato, atenção para todas as opções, a gente sempre vai acabar sem tempo para alguma opção que realmente importa, sabe? Então, o que eu te diria é, começa a pensar o que realmente importa para ti. O que é essencial, como o livro diz, né? Então, Então, aqui continuando sobre a atenção e foco, né? Aqui a gente traz algumas áreas no nosso cérebro que são o quê? São características do foco e da atenção, tá? Que ali, ó, tá ali dizendo o córtex ventral, o dorsal, o núcleo accumbens, o caudado, o lóbulo frontal, né? Ah, e bom, e todas as outras áreas. O que é que esse slide mostra aí? Está mostrando o cérebro e a perfusão sanguínea do cérebro e como esses hormônios não, gente, me perdoe. Esses neurotransmissores. neurotransmissores, ele costuma ser distribuído no cérebro, tá? Então, ali a gente vê que a noradrenalina está em azul, né? Vocês veem as setinhas ali, e também a dopamina ali em vermelho. Então, vocês veem bem como elas são distribuídas, tá? Então, e aí, essas pequenas áreas que são as bolinhas, são os pontos chaves, né? Que são exatamente o córtex ventral, o dorsal, o núcleo accumbens, que são todas áreas importantes para o funcionamento do foco e da atenção, tá? Eles são responsáveis por processos que apoiam nossas atividades diárias. Eu estou com um retorno da minha voz em alguém aí. Das nossas atividades diárias, né? Então, planejamento do nosso dia a dia, das nossas tarefas, tá? Do raciocínio flexível também é responsável, tá? Então, aquelas pessoas que sofrem de TOD, muitas vezes são pessoas que têm já algum campo ali daquele mais complexo, né, para ela. O Matheus e eu estávamos falando agora há pouco sobre isso, né, sobre as pessoas que são TDAHs e têm TOD também. Não é uma questão de todas, tá? Não são todos os TDAHs. Aliás, a maioria dos TDAHs que eu conheço até hoje não sofrem de TOD. Ou sofreram de TOD em algum momento, geralmente ali da infância, primeira adolescência, e se tratado, isso pode também vir a melhorar, tá? Mas são poucos, pelo menos de adultos, eu não conheço nenhum, tá? A atenção concentrada, né, logicamente, é uma das áreas que se deve ser trabalhado, tá? No TDAH, e que a gente tem dificuldade.
E a inibição comportamental. Então, geralmente é aquela pessoa que fala demais, aquela pessoa que faz as coisas sem pensar, posta coisas sem pensar, né? Pode passar, Danilo. Ai, gente. Aqui é um slide onde está mostrando a distribuição dos nossos neurotransmissores e como ele está ligado a todas aquelas áreas ali que eu já citei, né? Então, aí tem noradrenalina, dopamina, serotonina, acetilcolina e, se eu não me engano, tem GABA aí também. O slide está pequeno, gente, eu não vou conseguir ler a imagem para vocês, né? Mas quando vocês pegarem o material, vocês conseguem ler mais bonitinho, tá? Por isso, terapias que queremos trazer aqui são as que abordam os processos que apoiam as atividades diárias, contemplando o planejamento, como eu disse, o raciocínio flexível, a atenção concentrada e a inibição comportamental, como áreas locais no tratamento da pessoa com TDAH. Então, o que é que isso quer dizer? Quando a gente pensou em trazer uma aula sobre terapias, ou melhor, psicoterapias para vocês, a gente focou nas questões que realmente são necessárias voltadas para o TDAH, naquelas áreas que acometem o TDAH, onde o TDAH tem dificuldades em se desenvolver. Então, gente, todas as outras terapias não vai desenvolver estas áreas, que são as áreas que importam para quem é TDAH, tá bom? Então, a gente trouxe as principais terapias que vêm de encontro a essas questões, que vão ali, né, tá trabalhando todas essas questões em quem é TDAH, tá bom? Pode passar, Dan. Aí, Agora é Dan... comigo, né, gente? É o seguinte, eu escolhi aqui. Existem outras terapias além dessas aqui que eu elenquei? Existem, que podem funcionar e vão No final a funcionar com gente vai pessoas falar com um pouco, TDAH? né? Existem e várias delas funcionam super bem. Só que eu elenquei essas quatro como as melhores, na minha visão, para quem tem TDAH, né? Por quê? Porque aqui eu tô pensando no TDAH que é a pessoa adulta que está buscando, de fato, lidar com as funções executivas, ser produtivo, que é o que a grande. Eu diria que 97, 98, 94% das pessoas que me procuram diariamente lá no Instagram estão falando assim, cara, eu queria aprender a ler um livro sozinho, eu queria me manter empregado, eu queria isso, eu queria aquilo. Ou seja, todas essas falas geralmente estão ligadas a eu quero ser produtivo, eu quero ser uma pessoa que executa Funcional. tarefas de forma bem, eu quero ser funcional. E essas terapias aqui que eu elenquei são terapias que, de certa forma, nos ajudam de fato a ser funcionais. E por incrível que pareça, todas elas estão ligadas à área comportamental. Então vamos lá, eu vou passar aqui. Primeiro a gente começa pela terapia cognitivo-comportamental, que eu vou puxar a sardinha para mim, que estou quase para me formar aí, e que eu amo essa abordagem. E terapia cognitivo-comportamental, para mim, é uma das melhores abordagens que existe. A Jennifer, que também é psicóloga, ela está aqui. Ela também trabalha com terapia cognitivo-comportamental, né, e terapia de sistemas, que é uma abordagem que seria um complemento além da terapia cognitivo-comportamental, que eu acho excelente. E vamos lá. A terapia cognitivo-comportamental ela foi desenvolvida pelo Aaron Becker e, né, vou ler o que rapidinho. E a sua teoria trouxe a visão que, ao invés de tratar os sintomas desses pacientes, ele deveria tratar os pensamentos distorcidos. A TCC evita ficar revivendo traumas do passado, problemas da infância, e ela foca em que o paciente entenda como o seu passado afeta os seus pensamentos e atitudes, né?
a gente tende, nessa terapia, a pensar no aqui e agora, para começo de conversa, né? A gente não fica voltando para o passado. E terapia do esquema, ok. Só parei para ler o que tinham comentado aqui. Ela foca no aqui e agora, para começo de conversa. E ela é muito focada, de fato, em quais são as demandas que o paciente tem trazido hoje, e a gente começa a pensar nela diante dessas demandas que ele tem trazido. E aí, beleza. A gente vai buscar primeiro entender quais são as crenças desse paciente. Beleza, o que é realidade e o que é crença? O que é uma crença verdade, um fato e o que é uma crença que que esse paciente ele desenvolveu diante de um trauma que ele passou, diante de alguma coisa que aconteceu, e a gente vai buscar entender, isso de fato está afetando a vida dele de alguma forma? Se está, a gente vai trazer isso à tona para o paciente e ele vai escolher se ele de fato vai querer lidar com essa situação. Outra coisa é que essa terapia ela tende a passar, a gente tende a passar algumas lições de casa, entre aspas, pro paciente. Então o paciente ele vai pegar e ele vai ter algumas alguma coisa, alguma tarefa que ele tem que cumprir que vai ajudar ele a lidar com esse problema que ele está passando. De certa forma, a gente vai fazer isso de uma forma muito mais leve. Muito, por exemplo, é um trauma, o cara tem medo de entrar no elevador. Por exemplo, a gente vai dar de lição de casa para ele apertar o botão do elevador. Não precisa nem entrar, só do cara conseguir chegar perto do elevador, porque tem muita gente que só de pensar em chegar perto do elevador soa frio. Então a gente vai trabalhar toda essa dessensibilização, por exemplo, com o paciente, né? Por exemplo, eu trabalho com pessoas com deficiência, né? E eu já, por exemplo, eu fiz aí dessensibilização sistemática de um rapaz com autismo que ele tinha pavor de maquininha de cortar cabelo, né? Você chegava, ligava a maquininha, ele já corria, se encolhia num canto e não deixava ninguém chegar perto dele. E aí, quando iam cortar o cabelo dele, era uma cena de violência absurda antes de eu fazer esse trabalho com ele, né? Assim, cena de violência que eu digo que era absurda fazer com ele era que assim, eram 8, 5, 6, 10, 20 pessoas sentadas em cima dele. Literalmente parecia uma cena de guerra, de tortura. E ele era muito forte, apesar de muito pequeno, que ele ainda conseguia ser menor do que eu. E olha que eu sou um homem que eu sou baixo, ele conseguia ser menor do que eu, e ainda assim ele era muito forte, dava um trabalho enorme para cortar cabelo, e faziam toda essa guerra com ele, e aí eu fiz todo um trabalho de sensibilização. É, Só para dar um exemplo aqui, e já vou fechar. essas demandas são guiadas pelo paciente ou é o terapeuta que vai identificar e trabalhar? Como é isso? Como O acontece? paciente pode trazer as demandas que tem incomodado, e ao mesmo tempo algumas a gente vai perceber e vai trazer à tona para esse paciente. Então, por exemplo, a gente está conversando, às vezes o paciente chega para a terapia e ele só decidiu, tipo, eu quero fazer terapia, sei lá, tenho me sentido meio angustiado, eu tenho me sentido XYZ, então a gente vai trazer a gente vai ir saltando essas demandas a consciência desse paciente, né? Vai focar em abordar essa demanda. E, Isso. e vem cá, ela serve para que áreas da vida? Depressão, ansiedade? Depressão, ansiedade, ela serve para. No caso da terapia cognitivo-comportamental, que eu falo que eu sou muito suspeito, ela literalmente cabe em todas. Eu particularmente, eu posso estar errado, mas eu desconheço a área Então, da. se eu tiver de TDAH, síndrome do pânico, uma simples briga com a mãe, serve para todos. Eu acredito, eu particularmente hoje, olhando para a terapia cognitivo-comportamental, eu posso dizer que sim, ela vai servir para te ajudar com todas Até essas áreas. quando que vier. Sim, com as demandas que vierem. Por quê? Porque o que acontece? A gente vai pensar nessa situação e de fato ir trabalhando para que ela seja amenizada. Tipo, pô, eu tenho medo de olhar para minha mãe.
e falar o que eu preciso dizer. Tá, a gente primeiro vai escrever uma mensagem de texto, vai fingir que vai enviar para ela, mas envia para o contato do terapeuta. A gente vai fazer todo um trabalho até o momento que ele de fato consiga dizer para essa mãe o que ele tem que dizer, entendeu? E assim por diante. Então, é todo um trabalho feito. É uma das terapias, né, é uma das terapias que tende a ter muitos resultados quando se trata de ansiedade, autismo, TDAH, transtorno bipolar e assim por diante, né? Então ela é extremamente funcional de fato. Eu falo que assim, se você quer ter um bom tratamento, eu hoje falo que se você quer ter um bom tratamento, principalmente se você tem um transtorno mental, como a grande maioria que tem, busque um terapeuta cognitivo comportamental que, por favor, conheça do transtorno. Porque, assim, a gente fala assim, porque beleza, o terapeuta, o psicólogo, nem todo terapeuta sabe o que é um transtorno bipolar, nem todo terapeuta sabe o que é autismo, nem todo terapeuta sabe o que é TDAH. Talvez conheça o nome e tal, mas ele não saiba de fato lidar com. Então pergunta, conversa com ele, Não pô, tem você já atendeu? Porque protocolo isso para lidar. para mim é importante. Então, antes de você sentar no set terapêutico, começar a conversar, converse com ele, fala sobre as suas demandas, né? Caso vocês aí não façam terapia ainda, falem com um terapeuta futuro, um psicólogo futuro, e fala, olha, eu passo por isso. Você sabe lidar com isso? E peça para ele ser honesto. De fato, se ele for honesto, ele vai falar, cara, eu manjo, eu já atendi XYZ. Assim como já foram honestos comigo, que nem eu já conversei, cheguei pra pessoa e falei, cara, é o seguinte, meu problema é esse. Você sabe lidar com isso? Não sei. Ok, amém. Bora. Partir pro próximo. Entendeu? Então você está me dizendo que a terapia cognitiva comportamental, ou mais conhecida como TCC, ela é ótima para o TDAH porque ela simplesmente se adapta às necessidades de quem tem TDAH melhor do que a maioria das outras, ok? Exatamente. E É, ela pode também tratar as comorbidades que as pessoas que têm TDAH têm, e ela se adequa perfeitamente a isso, é isso? exatamente. Além disso, ela tende a ser uma abordagem extremamente comportamental, né? Que fala muito sobre o que a gente passa. Uhum. Ou seja, ela não é focada em tratar o sentimento, como a pessoa está se sentindo hoje. Até pode de fato tratar, mas assim, pensando no que a gente estava falando, no que eu comecei falando, que é, a grande maioria chega falando, cara, eu quero conseguir ler um livro inteiro. Eu quero XYZ. A pessoa chega com demandas prontas, eu quero fazer isso e eu não consigo. O que que eu faço? A gente E ela é tem as rápida, ferramentas, a gente tem as ferramentas para ensinar, para ajudar essa pessoa de fato a chegar nesse objetivo. Criar eu um hábito, por consigo exemplo. chegar nesse objetivo e criar hábitos compensatórios e tudo como o TDAH necessita de forma rápida. É essa a ideia. Que A ótimo. segunda terapia que eu coloquei aqui como extremamente válida para quem tem TDAH é a. Vou começar a minha primeira. Então fica de olho, tá? Olha o que o Dan acabou de dizer. Não é Ótimo, todo ótimo. psicólogo Então fica de olho em que tudo isso que eu sabe, falei. e não é todo psicólogo que sabe, tem a técnica TCC e saiba tratar TDAH. Então, não, você tem que procurar um que tenha o TCC, mas que também saiba lidar com TDAH. Uhum. Não é só o TCC. Lembrando que outras abordagens também sabem tratar. Só que na minha visão, essas quatro que eu elenquei aqui são as melhores, tá? Não, por exemplo, o fulano deixa eu pensar aqui, o fulano é lacaniano. Vai funcionar. É difícil? Mas vai funcionar. O que é Só que lacaniano? provavelmente vai ser mais. A lacaniana é um pensador e a terapia lacaniana é um tipo é um tipo de segmento. Abstrato. Enfim, e aí ela tende a ser mais lenta porque ela não vai estar focada nas demandas, ela vai estar focada muito mais em o porquê do negócio, nananã, e vai demorar muito mais. Funciona, funciona. Né? Por isso que eu falei, eu trouxe aqui coisas que eu acredito que sejam de fato
focadas em te trazer resultados, porque a grande maioria das pessoas que tem TDAH que eu conheço estão em busca de resultados, né? Às Tem vezes vai ter que tratar o emocional para chegar nesse resultado? Sim, e essas terapias também conseguem tratar o emocional para você chegar nesse resultado. Então vamos lá. A próxima que eu elenquei aqui seria análise do comportamento aplicada, ou ABA, né, que é conhecida assim também. Ela é uma abordagem que a grande maioria das pessoas que são tratadas por ela são crianças com autismo, porém, ela tem mostrado bastante resultado em quem tem TDAH também. É uma abordagem extremamente comportamental também. Ela é focada em comportamento, em te desenvolver comportamentos, também com técnicas para você melhorar os comportamentos as habilidades que o as TDAH habilidades que o precisa, né? TDAH precisa ter no dia a dia, que é, por exemplo, conseguir me manter parado por mais tempo, me manter estudando por mais tempo, ela vai conseguir desenvolver. Ela tem diversas técnicas que vão te ajudar a lidar melhor e que vão te ajudar, de fato, a ter mais foco e assim por diante. Só um segundo. A aba ela é aplicada mais no autismo, é bem conhecida no autismo, mas ela pode ser aplicada facilmente em todas as outras pessoas que tenham essas demandas, né? Que é a demanda do Uhum, TDAH do pensamento acelerado, falta de foco, problemas de memória, pensamento inflexível, tudo isso é aplicado no aba também. uhum. A terceira que eu elenquei aqui é a terapia de aceitação e compromisso. Né? A terapia de aceitação e compromisso, como o nome já diz, ela busca de fato. Só uma dúvida, Dan. O ABA, ele também se adequa a todos os tipos de comorbidades, como o TCC se adequa? Ansiedade, depressão, TOD, etc. Ela é menos adaptativa, ela vai estar, no caso do ABA, ela é um pouco menos adaptativa, né? Porém, se você está de fato em busca de lidar com comportamentos disfuncionais, né, que a gente na psicologia chama isso de comportamentos disfuncionais. Por exemplo, eu quero conseguir me manter focado durante 3 horas trabalhando. Só um exemplo. Beleza, só que quando eu penso que não, eu tô olhando para uma borboleta que tá ali na parede. E daí a gente vai pensando em estratégias para te fazer vencer esses comportamentos disfuncionais. Ela é muito menos focada em coisas como E depressão, ansiedade, assim, depressão, enfim. TOD. Tem como tratar? Tem, mas ela é menos funcional nessas áreas, tá? Ou seja, a Ela de fato, TCC é a campeã, é a número 1. Então, ela na fica em minha número visão, 2. ela é campeã. Bom, Depois dela, eu poderia falar da ACT, né? ACT, que é uma terapia de terceira onda, ou seja, depois, primeiro viriam as terapias de primeira onda, então, behaviorismo radical, né? Depois o TCC, depois aí a psicanálise e assim por diante, e depois delas vieram as terapias de terceira onda, que uma delas é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso. quando você fala de terceira onda, você quer dizer que teve um pai e aí veio alguém e desenvolveu, né, a teoria Isso, para X áreas, depois veio outra pessoa e especializou ainda mais. Entendi. isso. Daí ele mexeu em alguma coisa, renovou, pensou e aí chega onde a gente tem hoje, Aí que chegou é na a ACT. terapia da ACT. Ok. A ACT, pensando em transtornos, ela é tão funcional quanto, ela é bem legal, ela também pensa na questão de comportamental, assim como as outras que eu disse antes, né? E são extremamente funcionais também. O diferencial dela, como eu coloquei aqui no quadradinho aqui embaixo, é que ela
costuma trabalhar bastante com metáforas. E essas metáforas, elas te ajudam a enxergar esse mundo de uma forma ensaiada, né? Então, por exemplo, eu tinha dado um exemplo enquanto eu conversava com a Patrícia hoje cedo, que é assim, um rio não corre, a gente nunca vai ver a mesma água em um mesmo rio, porque o rio sempre está correndo. E o que, que eu quis dizer com essa pequena metáfora aqui, bem simples? Você Que nunca a vai ver gente nunca a vai ter a mesma água. mesma oportunidade todos os dias. A gente tem uma oportunidade hoje que ela não vai se repetir amanhã, talvez. E assim por diante. Então, quantas vezes a gente vai deixar essas águas passarem, essas oportunidades passarem, para viver o que a gente espera, o que a gente sonha, e assim por diante. Então, ela vai trabalhando metáforas que vão te ajudar a pensar, tirar você do abstrato, de um Ou mundo seja, imaginatório Dan, e ir para um mundo ela não é de confrontar, ela vai te conduzindo através de metáforas para não bater de frente com seus pensamentos. Ela não é tão confrontativa quanto as outras, é isso? talvez, poderia dizer que sim. Algo que a gente poderia dizer também é que ela vai te deixar ela vai ensaiando você para o mundo, assim como a terapia cognitivo comportamental. Só que na terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha com no play, se eu não me engano. Que seria o quê? A gente vai pegar esse paciente e criar simulações do ambiente. Então, por exemplo, a pessoa tem medo de altura. A gente primeiro vai colocar ela em cima de uma cadeira, vai vendar os olhos dela. Então, a gente vai estar trabalhando esses medos em um lugar menos estressor. No caso da ACT, a gente vai pensar nesses medos em forma de metáfora, né? E tendem a ser funcionais também. É uma terapia que ela é nova, ela ainda está em desenvolvimento. Os pensadores e psicólogos ainda estão incrementando e transformando ela em uma terapia cada vez mais forte. E que, assim, para mim, ela tende a ser futuramente uma das melhores terapias para se tratar qualquer pessoa, não só com transtornos, mas qualquer pessoa. Ela é uma terapia que tem melhorado a cada dia, através dos pensadores, e eu boto fé que ela pode ser, em um futuro não muito distante, uma das melhores terapias que existem, né? Eu, eu E ela se adequa a quais situações? se adequa, na minha visão, também a grande maioria das situações de depressão, ansiedade, traumas e assim por diante. E ela também é extremamente comportamental, exatamente porque ela veio da terapia cognitivo comportamental. Ela se derivou da terapia comportamental e dentro dela ela veio com algumas modificações. Então, quais são elas? Primeiro, aceitar. O que eu tenho? Eu tenho um problema X. Vamos aceitá-lo, olhar para ele com a realidade que ele tem. Então, eu tenho um problema. Por exemplo, eu tenho TDAH e beleza. Eu vou aceitar esse TDAH, buscar entender o que eu tenho que fazer para melhorar ele, e aí eu gero um compromisso diante desse TDAH, certo? Qual é o compromisso que eu tenho com ele? O meu compromisso vou pegar e levantar todos os dias e logo depois que eu vou levantar, eu vou dobrar as roupas da minha cama, vou lavar a minha louça e vou me alimentar bem para poder ter um mínimo de comportamentos melhores. É só um exemplo. E aí a gente vai trabalhando esses compromissos durante as sessões para que você consiga lidar melhor com cada demanda sua. Então, a gente salta essas demandas à visão do paciente, o paciente traz essas demandas e a gente vai trabalhar elas de forma que o paciente tende a desenvolver um compromisso para lidar com essas sensações. Alguém escreveu alguma coisa aqui? Deixa eu ver se foi alguma coisa. Então, ela, além de ir em confronto com as questões próprias do TDAH, ela também consegue, assim como o TCC, se adequar a uma pessoa que tenha também ansiedade, também depressão, e trabalhar ao mesmo tempo todas as questões como pensamento inflexível, dificuldade de organização, dificuldades
em gerenciamento social, né, intersocial, todas essas questões, ela também é ok para ela, correto? Isso aí. Beleza, pode passar para a próxima. A terceira, a quarta que eu elenquei aqui, eu acho que foi a quarta e última, né? Que eu elenquei aqui foi a terapia interpessoal ou terapia breve, né? Que é uma terapia que tende a ser feita geralmente em menos tempo, né? Que a grande maioria dessas terapias. Ah, deixa eu só voltar com algo aqui que eu acabei esquecendo de falar sobre a terapia cognitivo-comportamental e também sobre a arte. Ambas a gente tende a desenvolver um pensamento crítico do paciente, aonde o paciente, a nossa meta como terapeuta é transformar o paciente de um terapeuta de si mesmo. Então a ideia é, depois de um tempo de terapia, esse paciente vai começar a conseguir reconhecer quais são as suas próprias demandas e desenvolver um diálogo interno com ele mesmo para tratar esses problemas que ele tem. Então, surgiu um problema novo, é parecido com um problema que eu já tive antes. O que eu posso fazer para lidar com esse problema, né? E assim a gente vai desenvolvendo técnicas internas para poder lidar com isso. Ah, Eu então, posso acabar tendo que voltar para o terapeuta futuramente, mesmo já tendo alta? Posso, mas aí é quando eu realmente me julgo em algum momento que eu fiquei literalmente incapaz de lidar com essa situação, porque às vezes essas demandas tendem a ser muito mais pesadas do que o que eu tinha know-how ou repertório para lidar, né? Eu acho que uma das coisas, agora eu não vou lembrar o nome da pesquisadora, mas eu lembro de uma pesquisadora que ela fez, de um artigo que eu li, uma pesquisadora sensacional, que ela fez um teste linguístico com crianças, né? E aí o que que ela fez? Ela pegou e fez um teste com crianças que tinham mais línguas para falar e crianças que tinham menos línguas. Elas eram poliglotas ou não, né? Ou poliglotas ou quando uma pessoa fala só uma língua, ela é o quê? Enfim, ela é crianças poliglotas e não poliglotas. Vou usar esse termo. As crianças que eram poliglotas, elas tinham muito mais facilidade de falar sobre o emocional delas. Por quê? Porque elas tinham mais vocabulário para falar sobre o emocional delas. Elas tinham mais token. Pensando quando você vai num parque de diversões que você tem mais fichas. Essas fichas te permitem entrar num jogo, em um outro jogo, em um outro jogo, e te permite ter acesso a mais coisas. Quando você é poliglota, por exemplo, você consegue ter o, o aspecto de falar mais sobre a sua emoção em várias línguas. E a terapia, de certa forma, ela linka com isso, pensando que ela vai te dar essas fichas para você lidar com esse seu emocional e conseguir falar dele de uma forma que isso vai te ajudar a lidar. A terapia vai te dando fichas, então, para você lidar com esses problemas, entendeu? Que podem ou não, que podem ou não ser grandes, grandes que podem às vezes ser maiores do que a quantidade de fichas que você tem. E quando você de fato não tem fichas o suficiente, aí você de fato se percebe tendo que voltar para terapia. Eu gosto de usar esse termo, né, das fichas, porque tem alguns momentos que, cara, eu já trabalhei 5 anos de terapia e de repente eu me vejo tendo que voltar para terapia porque surgiu um problema novo que eu nunca tive que lidar antes. Por exemplo, uma mulher que se torna mãe a vida inteira dela, ela fez terapia, só que de repente surge um problema. Cara, eu sou mãe agora. E ser mãe é algo completamente novo. É uma criança que você tem que cuidar, é um bebê que chora todo dia, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, faz cocô na fralda, e xixi, e isso e aquilo, e cai no chão, machuca, chora, e vai para o hospital. É muita demanda nova. E que isso não existia no teu repertório antes. Então isso tende a às vezes pode te levar novamente para terapia e assim por diante. E enfim, é isso. Aí a gente vem aqui para terapia breve, né? Agora eu vou realmente vir para terapia breve. A terapia breve, como o nome já diz, ela é de fato breve, né? Ela geralmente ela é feita entre 12 a 16 semanas de terapia. Pode durar menos,
dependendo da tua demanda. Então, por exemplo, cara, eu quero conseguir falar em público. O que a gente vai fazer? Nesse caso da terapia breve, a gente vai pensar no máximo de estratégias possíveis para te colocar diante do teu paciente, para te colocar em exposição e assim por diante, para que você comece a de fato conseguir falar em público, né? E a ideia de fato com a terapia breve é você conseguir desenvolver um comportamento X em um determinado tempo mínimo, né? Então a ideia de fato é essa: você desenvolver comportamentos em um tempo mínimo Mais possível. focada, é isso? Ela é focada, ela é uma terapia focada em carreira, geralmente. Geralmente pessoas, funcionários, empresários, elas buscam a terapia breve em busca de algum comportamento que eles queiram desenvolver para poder desempenhar algum papel que eles ainda não sabem ou estão inseguros para desenvolver, né? E a terapia breve, para quem tem TDAH, pode funcionar muitas vezes, porque, Somente de para o fato, TDAH a gente, adulto, a né, que gente, a talvez gente não não tenha está tantas buscando, demandas. cara, resolver um problema da infância, a gente não está buscando, porque, cara, quando eu era criança, chutaram meu dedinho do pé e isso doeu muito. Cara, não tô nem aí para isso. Algumas pessoas estão, de fato, e daí a gente vai lá, por exemplo, na terapia cognitivo-comportamental, durante tempos, a gente consegue encontrar esses problemas, essas demandas, e a gente pode tratar. Mas se você quer um negócio que seja rápido, só para desenvolver de fato um comportamento XYZ que você gostaria de desenvolver, a terapia breve pode ser essa opção. E que tem terapeutas que trabalham especificamente com a terapia breve, né? E que é uma terapia muito funcional e muito boa. Na minha opinião, então, seriam essas quatro opções aqui as melhores essas quatro opções aqui as melhores terapias para quem tem TDAH, para lidar melhor com Hum. esse com E me essas diga demandas. o Gabriel, seguinte, Gabriel, você então, pode falar, pode perguntar. Primeiramente, boa noite a vocês. De todas as terapias que vocês falaram, a que mais me chamou a atenção foi essa, a última, a terapia breve. Porque ela, pelo que eu pensei assim agora, é em curto espaço de tempo que ela se torna eficaz. Mas ela pode ser usada para todos, os pacientes ou não. ela Porque te a dá terapia, liberdade, né? Quem vai dizer a demanda é você. E a pessoa vai focar em trabalhar a sua demanda. Ela te dá liberdade. Agora, o Danilo diz A aí. terapia breve, geralmente, Tá? ela pensa assim, eu vou dar um exemplo bem tosco, mas que poderia ser o exemplo que eu acho que é o exemplo que vai te ajudar a entender. Imagina que você está indo num drive-thru e que você vem de um lado, você vem lá e fala assim, cara, eu quero 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles. Você vai sair do lado e você vai pegar o quê? Um Big Mac, entendeu? É essa ideia. Você vai chegar pro cara e você vai falar o que você, pro terapeuta, você vai falar, cara, eu quero desenvolver Se esse sua demanda comportamento. for ansiedade, se adequa, eu acho que é isso que ele quer saber. Se sua demanda for ansiedade, se adequa. Se for depressão, se Adequa, adequa. se Se adequa, for. sim, ela se adequa, né, a se todas adequa. essas. Se adequa. O lance é, às vezes, 16 semanas não vão ser o suficiente por conta de que, às vezes, o teu problema é É mais muito mais profundo. embaixo do que Falar em uma, público, por exemplo, né? entendeu? Dá para desenvolver Quanto um mais complexo, comportamento mais tempo X vai em levar. 16 semanas de terapia? Dá. Dá para lidar com ansiedade em 16 semanas de terapia? Dá. Mas aí a gente geralmente vai tratar o problema e não a causa. É por isso que, por exemplo, a terapia cognitivo, aliás, a terapia cognitivo comportamental, por exemplo, eu acho ela muito efetiva porque ela vai caçar a causa do problema. E ela vai tratar a causa também, né?
Já a terapia breve, ela vai pegar e vai falar: o problema é esse, vou matar. Por exemplo, finge que a gente tem aqui, eu vou dar mais um exemplo bem muito esquisito. Mas imagina que, cara, eu tenho baratas entrando na minha casa. Beleza, eu passo inseticida em minha casa inteira. Beleza, aquele primeiro momento eu resolvi o problema das baratas. Mas aí daqui a 3 semanas volta a aparecer barata na minha casa. Por que elas voltaram a aparecer? Porque eu não Não tratei foi no o foco. início do problema. Não tratei o foco. Daí eu vou ver o foco. O foco eu tenho um ralo que ele não tem abertura, ele tem abertura aqui para dentro da casa, né? E ele fica aberto. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar, colocar um cano que ele tem vazamento só para saída de água, ele não volta. Então não Entendi. entra mais as baratas. O que eu posso fazer? Simplesmente trocar esse caninho. É só um exemplo, né? E aí eu resolvo o problema das baratas que invadem a minha casa. Agora, na terapia breve, a gente vai tratar o problema que é jogar inseticida. Agora a gente não vai tratar lá a causa, o que está de fato, lá o profundo, o que de fato causou isso. Entende? Então, assim, ela é Ou seja, interessante. ela está mais preocupada em construir processos que te façam chegar em desenvolver habilidades do que realmente em traumas, nas causas, né? Exatamente. Por Ok. exemplo, depressão. Depressão é algo que eu não indicaria você tratar numa terapia breve. Uma ansiedade, se ela for uma ansiedade grave, um negócio que você tem que tomar ansiolítica, assim por diante, não indicaria você numa terapia breve. Pode te ajudar? Pode, não estou dizendo que não ajuda, mas não indicaria. Tem coisas Danilo, que são mais indicadas ou menos indicadas. Diga, Jonathan. essa terapia talvez serviria para uma pessoa que está com necessidade de melhorar no trabalho com uma certa pressa, né? Tipo, Exato. ela precisa melhorar de uma forma rápida no trabalho para poder, por exemplo, na necessidade de precisar de dinheiro, de não, de ter o possível caso de talvez ser demitido, né? Porque ela tá ruim, né? Aí ela quer resolver disso de forma rápida, né? Para tipo, para ontem. Aí, para isso, talvez essa terapia Desenvolver servisse, né? habilidades, Isso é focado em excelente. consertar Né? processos. Se Sim. você olhar Problema ali pontual. no slidezinho, eu coloquei um emojizinho de um carinha. Observa os emojizinhos que eu coloquei aqui para dar um exemplo, né? Ó. Coloquei um foguetinho que é muito usado no ambiente corporativo para falar, tipo, foguete não dá ré, então vamos lá, vamos ser produtivo e toda essa história. Então, né, o foguetinho é aquele que vai para o céu, vamos lá, só pro topo, só Hoje em pro dia, topo. foguete já dá ré. É, o do Jeff Bezos dá. Na Nem verdade, não, calma, não na vamos evoluir. verdade, eu vou falar uma coisa, ele não dá ré, ele desce com estilo, é diferente. Ele não dá ré. Porque ré seria a gente acerta a marcha ré e ele vem descendo. Ele tem um paraquedas que ele desce com estilo. Ou É. seja, para problemas ou desordens de fundos emocionais que precisa de um tratamento mais aprofundado, não é o mais indicado, né? Tipo, Exato. quando a pessoa finalmente desafogar os problemas pontuais dela, aí ela pode querer partir para essa TCC, né? Que é mais completo, né? Eu acho É que uma o contrário. Depois que você tratar a base, se você precisar mais tarde de algo mais rápido, mais pontual para desenvolver processos ou para acelerar, né, habilidades, hábitos, aí você entra na terapia interpessoal, né? Ah, sim. Após tratar a base, né? Se você vamos supor, eu não consigo me desenvolver no meio corporativo porque eu não consigo desenvolver a questão de falar com colegas de trabalho bem, na minha família, as pessoas não se comunicavam, eram pessoas muito brutas, etc. Olha, cara, primeiro você precisa tratar esses traumas familiares para depois vir com os processos. Entende? Uhum. Entendi. Vamos lá. Pseudoterapias ou tratamentos que não seriam terapias de fato, né? Vamos lá.
Então, coach nenhum coach seria psicólogo, não é terapeuta. Na verdade, tem coaches que são psicólogos sim, mas é porque a psicologia, porque na verdade o coach foi Fez os dois uma área cursos. roubada da psicologia, né? Antes os coaches eles eram de fato treinadores comportamentais que vieram da psicologia. Então, por exemplo, a terapia breve, né? A gente chama hoje de terapia interpessoal, mas, por exemplo, a grande maioria dos terapeutas breves eram o que hoje a gente chama de coach, né? Que é esse cara que ele pega, olha, uma área profissional sua que você precisa desenvolver e te ajuda aí focado só nessa área para desenvolver essa área. Então, seria bem parecido o coach com o Breves. Só que o coach, ele faz muito modulação, de tipo, vai pegar pessoas, características, né? E dizer, você quer alcançar o patamar de fulano, então vamos ver os processos que ele fez e vai repetir isso na tua vida, não é isso? Pode ser também. Pode ser. O coach, tem vários coaches para vários tipos de área, né? Então, é bem complicado. Mas o coach em si, ele é uma pseudoterapia. Pode ajudar? Pode. Não estou dizendo que todo coach é bom, porque não é. Então, tomem muito cuidado. Eu diria que é o contrário, quase todos são ruins. Cuidado. Então, tomem muito cuidado. Estejam de olho muito aberto. Principalmente se não fez psicologia, tá, gente? Se ele só foi lá e fez um cursinho de coach... eu fiz um curso de coach, assim, 2 cursos com coach, né? Claro, com terapia. Eu sempre fiz terapia. Já tinha feito bastante tempo. Cara, o coach, assim, ele me ajudou em um mês e mais um dia de aula. Era uma vez na semana durante um mês e mais um dia de aula. E vou te falar uma coisa. Oi? Um bom coach pode ajudar muito, principalmente se você já tratou suas questões emocionais, né? Isso, só que eu já fazia terapia. Ele me ajudou a me enxergar, a enxergar as minhas habilidades. E, inclusive, ele, Legal. assim, ele tipo assim, ele fez uns testes comigo junto com outras pessoas, fez uma roda comigo junto com outras pessoas, e assim, eu descobri coisas sobre mim super interessantes que eu não sabia, e que ele falou que eu tinha habilidade, depois eu vi que de fato eu tinha. Ele é muito bom, esse coach. Habilidades todos nós temos, tá, Aline? A questão é descobrir nossas habilidades. Todo mundo tem habilidades, tá? A questão é como desenvolvê-las e descobrir quais são as suas habilidades. Então, esses testes e inúmeras formas, né, de descobrir, eles são feitos para descobrir o seu, né? As suas habilidades, os seus talentos. Mas todo mundo tem habilidades, tá? Não existe ninguém que veio desprovido de... Então vamos lá. Os coaches, como eu estava dizendo, são muito bons. Aliás, os coaches não, que não são todos os coaches. Alguns coaches bom, gente. tendem a ser muito bons, sim. Podem ser usados, sim. Vocês podem contratar coaches que podem ser Mas muito cuidado, úteis para tá, vocês. gente? Mas Mais uma vez eu cuidado. falo, cuidado, tomem muito cuidado. Tem muito pilantra por aí se dizendo coach. Infelizmente, né? Inclusive em todas as áreas, tem muito pilantra se dizendo psicólogo, você vai ver que o cara vai ver a fundo, o cara é muito, 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 muito pilantra. Então vamos lá. Outra coisa que é pseudoterapia seria a programação neurolinguística, né? Ela é uma abordagem de certa forma terapêutica, porém, entretanto, todavia, hoje em dia ela tem sido muito usada para literalmente manipular mentalmente as pessoas, gerar um tanto de hipnose emocional. Então, assim, eles pegam essa coisa toda e te faz ficar literalmente vidrado, eles faz você, tipo, eles cutucam tanto o teu emocional, futucam tanto dentro de você, que você sai daquilo, depois de uma sessão daquelas, literalmente quebrado. Se você não tomar cuidado, você sai de uma sessão dessas dali para
dali para ponte pulou, entendeu? Então, assim, tomem muito cuidado. Tem programadores neurolinguísticos bons? Tem também. Responsáveis? Mas Mas responsáveis? Tem, mas tomem cuidado. E outra coisa, gente, aqui, já aproveitando que eu tô aqui, todo mundo aqui é adulto, né? não se surpreendam com gente vendendo curso por aí, dizendo assim, é porque eu tenho curso de PNL, porque eu sou especialista em PNL. Cara, gente, de verdade, tem curso, se vocês procurarem hoje, vocês acham cursos de PNL completos por R$200, por R$30. Então, assim, qualquer um de vocês aqui Eu já vi gratuito no YouTube. Gratuito no YouTube. Qualquer um de vocês podem se tornar especialistas em PNL com pouquíssimo dinheiro, né? E assim, especialistas naquelas, né? Porque para você ser especialista de fato em alguma coisa, você tem que estudar muito, né? E mesmo estudando muito, a gente ainda corre o risco de, às vezes, de fazer coisas erradas. Então, tomem muito cuidado e não se surpreendam com gente que vem, é porque eu sou programador neurolinguístico. Por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, eu não vou citar o nome porque eu não posso, eu corro realmente o risco de ser processado se eu ficar citando o nome desse cidadão. Mas tem um cara X aí que... Um só não, né? Não, eu vou falar só de um, porque os muitos é complicado. Os muitos eu não conheço os muitos. Mas, por exemplo, tem um cara aí que quebrou há muito pouco tempo que o cara, tipo assim, não sei nem como ele conseguiu chamar tanta atenção que em menos de um ano o cara tá com quase 100 mil seguidores, enganando uma galera a rodo. O cara, literalmente, se você for procurar porque assim, hoje, nada fica encoberto na internet. Se a gente for procurar o currículo das pessoas, a gente acha o currículo da pessoa inteira. Você não acha nada no currículo dele. Por exemplo, se a pessoa cursou uma faculdade... A pessoa apagou o passado. Pesquisar, né, o nome da pessoa no Google, você acha as faculdades que ela cursou, tudo que ela fez. Não tem. O cara literalmente é um anônimo que diz que fez um monte de coisa, né? Acha tudo, onde estagiou, por onde passou, locais que fez pós, que não fez, acha tudo. Então, né? Assim, eu posso estar errado, não vou dizer que é até por isso que eu disse para vocês que eu não vou citar nome, porque eu posso ser processado, mas assim, para mim esse cara é um charlatão que está vendendo curso para TDAH, se aproveitando da fé das pessoas. Na realidade, essa pessoa, a gente tem informação que ela literalmente saiu fazendo um Frankenstein, né? Ela pegou, comprou cursinho de fulano, inclusive, fez a gente conversa com comprou de outro, fez outro mês, e a gente viu que essa pessoa pegou e fez o dela, sabe, assim, a lá Frankenstein, pegou um pedaço de cada um. Inclusive, né, a gente aqui das coisas gente aqui por trás, a gente conversa com os outros produtores, né? A gente conversa com o Yuri do TDAH Descomplicado, a gente conversa com o Bruno Lima, a gente conversa com quase todos eles. Um ou outro que não tem contato com a gente, não gosta com a gente. Tipo assim, tem umas pessoinhas aqui que produzem conteúdos para TDAH que elas de fato são mais assim. São mais, entendeu? Então, assim, a gente já tentou conversar, tentou contato e não querem muito contato. Então a gente respeita, né? Mas a gente tem contato. E assim, das pessoas que a gente conversa, esse cara literalmente já comprou curso de um, comprou curso de outro, comprou curso de outro, comprou curso de outro. O cara montou um Frankenstein de curso, tá aí vendendo. Entendeu? Vende caro e eu sinto que as pessoas estão sendo enganadas. Então eu morro de pena, sabe? Porque, por exemplo, aqui a gente luta, estuda pra caramba para entregar esse negócio para vocês, sabe? Então, e a gente luta de verdade para ser algo qualitativo. A Patrícia é especialista em TDAH. E eu até brinco assim, né, que em pós-doutorado, isso, aquilo. Eu não sou detentora de nada, né? Então, quando eu não sei, eu tenho a humildade de dizer, não sei, vou perguntar aos meus professores que são doutores, PhDs, etc. E eu vou lá mesmo, sabe, gente? Eu não tenho vergonha de dizer, gente, eu não sei, eu vou perguntar, vou procurar quem sabe, vou questionar, e vou te dizer, agora, tem uma coisa, eu me comprometo a trazer, né? E são, assim, conhecimentos
profundos, gente. Você não consegue de uma hora para outra, sabe? A gente leva questões, muitas vezes, para as pessoas que estão, né, mais à frente do que a gente, que são doutores, que são PhDs, e muitas vezes até eles se batem e ficam, vamos ver se isso casa com isso mesmo, peraí, vou pensar. E aí a gente vê as Também, pessoas às que não vezes param para pensar, para te responder, e você fica, nossa, foi ensaiado? Porque, tipo, sabe, você vê as coisas muito ensaiadinhas, desconfia, tá? certo. Próximo, agora vamos voltar para cá. Terceiro aqui, que seria uma pseudoterapia ou acompanhamento, né, que pode funcionar muito bem, porém não é terapia, é mentoria. Mentoria ajuda muito, né? O que vocês estão fazendo aqui, de certa forma, é uma mentoria. É um curso barra mentoria? É. Porém, a gente aqui faz com muita responsabilidade, né? A gente volta para a questão da responsabilidade. A gente estuda, a gente já viveu. O que seria mentoria? Um mentor seria uma pessoa que já passou por aquele problema, né? E ele aprendeu o caminho das pedras e ele volta para ensinar aqueles que querem trilhar esse caminho também. Então, a mentoria Pegar a mão, literalmente, né? E pegar nas trazer mãos, junto. vamos lá, Né? né? A mentoria funciona? Sim. O ideal é que esse mentor, além de ser um mentor, também tenha estudado para te ensinar as Viva coisas, aquilo. né? Não seja só uma pessoa que trilhou o caminho das pedras, que é o caso da Patrícia, que estudou, eu também estou estudando, e assim por diante. Funciona? Funciona. Não é todo terapeuta, não é todo mentor que seja de fato bom? Não é. Então tomem muito cuidado também. Reiki, que é uma pseudoterapia, e o Reiki A eu não vou reiki, na realidade, a gente colocou aí porque muita gente fala que é terapia, porém ela está mais para um instrumento de relaxamento, talvez, para trazer, né, que pode ser mais um instrumento utilizado pelo terapeuta do que verdadeiramente uma terapia, tá? daí eu coloquei aqui, por último, né, porém não menos importante, a psicanálise. A psicanálise, os psicólogos psicanalistas. Cara, o psicólogo psicanalista, ele é um cara que estuda bastante, que ele pode te ajudar? Pode. Porém, para quem tem TDAH, eu diria para você passar longe. Por quê? Porque a grande maioria dos psicanalistas não acreditam no transtorno de déficit de atenção. Eu falo isso porque, assim, eu estudo psicologia, eu estou diante de diversos professores todos os meses dizendo: ai, você tem TDAH mesmo? Ah, TDAH é isso, TDAH nem existe, TDAH. Cara, quantas vezes eu já vi professores literalmente só faltando debochar. Inclusive, no meu primeiro semestre de faculdade, eu tive que fazer um trabalho a contragosto, né, junto com os meus colegas de faculdade, que era um trabalho falando sobre a hipermedicalização do processo escolar, onde, de certa forma, a gente praticamente diz: o TDAH não existe e o TDAH é uma criação da indústria farmacêutica. Fiz a contragosto, por quê? Porque, cara, era o meu grupo que eu sempre fazia as coisas. Então, se eu não fizesse com eles, eu não tinha outra opção. Eu tinha lá eu tenho os meus amigos X, Y, Z, que assim, eu só tenho eles para grupos. Então, assim, quando você já tem por exemplo, você tem aí seus 6, 7 amigos na faculdade, fica muito difícil você migrar para outro. E assim, a psicanálise, eu vejo ela assim, né? Eu estava conversando com o Danilo antes da gente entrar aqui, e a gente conversou e falou assim, primeiro que ela é mais focada no sentimental, e que a gente trouxe aqui terapias que fossem voltadas para as demandas do TDAH, né? Que são demandas cognitivas, que são do fisiológico do cognitivo que o TDAH tem, né? Então, são demandas por conta da baixo nível de dopamina, né? Que aí você tem umas dificuldades em certas habilidades, né? Que foi lá que a gente citou, né? As habilidades de flexibilidade cognitiva, a tomada de decisão.
iniciar processos, né? Essa coisa do start é mais difícil para quem tem TDAH, né? Que é exatamente essa coisa da dopamina, que é buscar algo e começar a realizar, o ato do começo, né? A memória, então tudo isso, o TCC, por exemplo, vem de encontro perfeito, é um encaixe perfeito. Já a psicanálise, não. Ela vai querer hipotetizar todos os porquês que você fez um trauma, nananã, 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 entende? Então, se for focado só em sentimento, talvez seja uma boa, tá? A gente conhece uma psicanalista, só uma, nesse mundo, que eu realmente confio. Os demais não, como o Dan está falando aí. Então, é muito difícil você achar um psicanalista que vá se adequar às questões do TDAH. É possível que você ache justamente a uma que a gente conhece? Pode ser. Pode ser que tenha outra psicanalista? Pode ser, mas eu creio que vai ser muito mais difícil para você fazer o caminho que você deseja trilhar pela psicanálise, sendo TDAH. E assim, a gente passou por um enfrentamento, né, que foi a lei, né, que a gente viu ali que a maioria da classe, né, do CRP foi contra, tá? Que a lei fosse Oi. passada para as crianças e tudo mais. Então, foi preciso vir neurologista e outros especialistas para mostrar, ó, é fisiológico, ó, aqui, olha os exames, olha aqui, está tudo comprovado, documentado, tem artigos, tem pesquisas, tem exames e tudo mais, né? E mesmo assim, ficaram com a cara fechada. Então, a grande maioria dos psicólogos, não só psicanalistas, tá? Eles ainda relutam com a questão do TDAH. Então, ficarem atentos. Sempre procurar alguém que realmente traga uma abordagem voltada para o TDAH. Por isso que a gente fala que não adianta ser só psicólogo, não adianta só ter o instrumento, né, do TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental. Precisa ser uma pessoa que saiba o que era o TDAH e trate o TDAH, tá? Pode continuar, Dan. Jonathan, você queria falar alguma coisa? Sim, eu queria perguntar, na Pergunta. faculdade de psicologia, como é que funciona o estudo de TDAH? É algo que é obrigatório ter ou é tipo uma especialização à parte? Não tem. Não tem. Na verdade, não tem. Né? Tudo que a gente traz aqui, inclusive eu tenho até que depois gravar um vídeo me corrigindo no negócio que eu disse lá quando eu estava falando sobre a tribo, né? Que eu falei assim, porque a gente traz conteúdo de faculdade e meio que deu a entender que eu estava dizendo que a gente pega os conteúdos que a gente aprende na faculdade e vem dar aqui. E não, cara, porque na faculdade simplesmente, como eu já falei lá num dos primeiros, lá no começo, lá no meio do caminho, que eu falei assim, cara, tem professores que literalmente ignoram que a gente tem TDAH. Diz que não existe. Meus professores, eu tô falando dos meus professores, dizem que não existe TDAH. Entende? Então, assim, na faculdade você não vai encontrar professores falando sobre Não TDAH. tem essa cadeira, né? Aqui chama de cadeira, não tem essa matéria. Não Tá? tem essa matéria. Então, assim, a gente fala sobre educação inclusiva na faculdade, a gente fala sobre educação Inclusive, inclusiva muito entenda rapidamente. cadeirantes, pessoas com autismo, né? Pessoa Síndrome com. de Down, PAC, às vezes. Dislexia, às vezes, entra. Pois é. Foi um... E assim, a gente sabe que assim, nossas aulas aqui têm sido de qualidade tão grande que poderia ser dado numa faculdade. Que eu acho que era isso que o Danilo queria dizer naqueles stories ali. Né? Ó, as Inclusive, nossas eu tenho que horas me estão corrigir. saindo com a qualidade de aula de faculdade. E não, só que aí ele saiu comendo umas palavrinhas, né? E aí soou que a gente pegava conteúdo de faculdade e trazia para cá. Mas não, tá, gente? Isso aqui é de muita pesquisa, de queimar os cílios mesmo, ó, de ler, tá? Muito artigo, muita Gente, matéria, de eu e a curso, Patrícia passamos uma semana pós,
quer inteira dizer, lendo para cada aula que vocês veem pronto, aqui, é não tem uma nada. semana inteira de leitura, entendeu? Então No é mínimo, muito né? A trabalho. gente pega toda a nossa bagagem que eu como especialista em TDAH e autismo, o Danilo que já vem nessa área de estudar, né, o TDAH já há muitos anos por conta da página e tudo mais. Então a gente junta a nossa bagagem e ainda fica lá quebrando a cabeça, não, mas espera aí, eu já vi esse artigo X, eu já sei que tem isso, que tem aquilo, e aí a gente vai procurando todos os artigos, todas as bases, né, científicas que a gente tem para A gente trazer e vai montar linkando as lives nossos para vocês. repertórios. Inclusive, se vocês olharem direitinho, no final de cada slide das aulas, tem todo o material teórico, tá? Tem todas as páginas, tem tudo direitinho. Tem lá para E vocês aí, lerem, por fim, né? só para Quem finalizar, né? se aprofundar, tá tudo lá. Só para finalizar, então. Não, na faculdade, Jonathan, a gente não tem aula sobre TDAH direito. Sim, para não falar que eu não tive aula sobre TDAH, e o que que acontece? Eu literalmente comecei, teve um momento, sabe esses momentos de hiperfoco? E daí tava nas aulas de inclusão lá e eu comecei a enfiar TDAH na cara de todo mundo, né? Tá falando de inclusão, tem que incluir TDAH. E praticamente eu dei uma matéria, eu falava tanto de TDAH para os colegas de sala, que praticamente eu dei uma aula de TDAH para eles, que tanto é que eu tenho três alunos que vieram descobrir que tinha TDAH, tenho 3 alunos, né? 3 alunos que estudam comigo descobriram que tinha TDAH a partir de mim. Eu tenho, na minha faculdade, eu tenho uma professora que é pós-doutorada, que agora tá fazendo pós-doutorado, e que ela descobriu que tinha TDAH através de mim também. Inclusive, a Patrícia conheceu ela esses dias, entendeu? E descobriu através de mim. Por quê? Porque eu infernizei a vida de todo mundo em um momento de hiperfoco, entendeu? Na faculdade não tem, não tem. Né? E aí a E gente para um psicólogo, como é que ele tem que aprender sobre TDAH? Onde que ele vai buscar o assunto para poder aplicar durante a consulta? Então, é esse o lance. Se aí ele você vai ter tem, que ir atrás do se conhecimento. você aprende, se você, por exemplo, eu quero começar a tratar TDAH, sabe-se lá Deus por que surgiu esse desejo. Que nem, por exemplo, a Jennifer aqui, ela é psicóloga, terapeuta cognitivo comportamental e especialista em TDAH. Qual foi o start dela? Ela descobriu que ela tinha TDAH e ela pensou, cara, eu quero tratar gente que é como eu, né? Que é a mesma coisa que eu vou fazer quando eu estiver formado. Eu quero tratar gente como eu. Então, ela foi estudar a fundo o que era o TDAH, como é que fazia, o que é, como é que deixa de ser e assim por diante. Entendeu? E é isso. A gente geralmente o psicólogo que trabalha com TDAH, ele vai ter na família dele alguém que tenha TDAH, então mãe não, o irmão, o filho, o primo, alguém que tinha TDAH e que ele percebia, pô, essa pessoa sofria, né? E eu queria ajudar essas pessoas que sofriam igual minha mãe, meu irmão, meu tio, meu parente aí, seja lá o que for, sofria. Ou essa pessoa mesmo tinha. Essa, na grande maioria das vezes, vai ser a história que conta o motivo pelo qual essas pessoas manjam sobre TDAH. Ou às vezes a pessoa só viu a oportunidade de ganhar dinheiro, porque viu um nicho que está crescendo, né? Que é o que está acontecendo agora. Gente, desculpa, mas TDAH tá virando produto, tá, gente? Assim, eu falo isso porque assim, Tome muito a cada cuidado. dia a gente vê mais um doido surgindo e falando de TDAH. Cada Exatamente. dia a gente vê mais um doido aí falando sobre TDAH e você vai procurar as especializações, qualquer coisa, assim, os caras não são nada. A grande maioria. Que nem esses dias eu vi um anúncio no Instagram de um tal de um biohacker. E daí eu fiquei, gente, o que é um biohacker? Senhor, né? Ou seja, E aí, enfim, Senhor, Deus uma palavra proteja se bonita vocês para comprarem embolar as pessoas, né? o que esse biohacker tá vendendo, porque só Deus sabe o que é isso. Então vamos lá, voltando aqui então. Instrumentos terapêuticos, enriquecimento instrumental ou PEI, né? O que seria o PEI, Patrícia? Ajuda aí nós, que você que É, trouxe.
Eu que manjo desse programa aí, inclusive eu fiz, né, quando era criança, e me ajudou muito, é um programa onde ele tem vários instrumentos, tá, que vão desenvolver habilidades. Por exemplo, o TDAH, ele tem muita dificuldade, exemplo, tá, com o lado esquerdo do corpo, e aí vai trazer instrumentos que foquem em trazer habilidades também para o seu lado esquerdo, habilidade de coordenação e tudo mais, né? Pode vir trazer a ensinar a como ler as horas, né? Uma das características, por exemplo, do TDAH também, tem muito problema para ler as horas, né? Com matemática, desenvolver o sentido lógico por trás para que essa criança ou esse adulto que ainda se encontra, né, com esses problemas, venha a desenvolver essas capacidades, né? O lado direito, o lado esquerdo, muito adulto ainda erra isso, né? De qual é o lado direito, qual é o lado esquerdo, eu vou aí, sabe dirigir, às vezes aprende a dirigir e ainda não sabe o que é direito e esquerdo. Imagine. Então, esse programa, ele é um instrumento, literalmente um instrumento, tá? É uma sequência de instrumentos, né? De muitas, pode ser em papel, pode ser tarefas, pode ser, sei lá, ele vai utilizar violão, por exemplo, desenvolver a coordenação, desenvolver a audição, desenvolver a sua autopercepção, depende do que você vai desenvolver, né? Geralmente, a pessoa que vai aplicar o programa, ela vai definir quais são os passos a passos do programa e quais os instrumentos que você vai utilizar para desenvolver aquelas habilidades, tá? Que ela quer desenvolver. A gente tem aí também a aromaterapia, que é uma terapia focada em questões metabólicas, né? Então, se você tem uma irritabilidade, se você tem uma sensibilidade olfativa, isso vai trabalhar essas questões e vai te trazer mais calma, mais serenidade, vai te trazer um acalanto, uma sensação de conforto e de bem-estar. A equinoterapia também, ela também é um instrumento de conforto e bem-estar, né, e de interação social, tá? Então, geralmente, principalmente crianças autistas, né, utilizam muito isso, que é essa interação com os animais, interação com o lado da natureza, né, e trazendo essa calma, essa serenidade, treinando o autocontrole dessa criança ou adulto, né, a depender da pessoa. A massoterapia também trabalha isso, né? Também é um instrumento de trazer relaxamento, de trazer um momento ali para você consigo próprio. A acupuntura também, tá? É muitas vezes para desbloquear gatilhos, tá, gente? Não gatilhos emocionais, mas gatilhos físicos, tá? Se chama gatilhos. Muitas vezes a gente tem nódulos de tensão, problemas articulares e etc. Então, ele vai ali trazer também um relaxamento, um desbloqueio desses gatilhos, né? Que são tensões que vão acumulando toxinas em determinados locais do corpo. E aí a acupuntura entra nesse estado de liberar, né, esses pontos de tensão e que está ali acumulando toxina, então vai liberar, e isso vai ajudar a trazer a pessoa para um estado mais confortável, de maior, é, de maior conforto, acabei de falar, mais confortável e mais tranquilo, né? Então, vai trazer o seu organismo para um estado mais zen, digamos assim. A cromoterapia também trabalha isso, né? Principalmente para quem tem problemas para dormir, ajuda muito, também é um instrumento viável. E aí entra também a Reiki. A Reiki é uma terapia com pedras que também vai agir, trazendo um estado de relaxamento para a pessoa, tá? E a ventosoterapia. Também, ela também trabalha essa questão do fluxo sanguíneo, né, a ventosoterapia, e dessa questão da detoxificação, né, de ajudar o organismo a liberar toxinas, tá? Todas elas são instrumentos para um fim, né? Apesar de serem chamadas de terapia, são chamadas assim porque geralmente tem um programa onde você vai fazendo até você atingir o objetivo do programa. Mas não é uma terapia, muito menos uma psicoterapia. São instrumentos que podem ser usados dentro da terapia ou não, a depender de cada caso.
E aí, provavelmente, ou um psicólogo ou uma pessoa da área de saúde, né, um profissional que vai te indicar. Tomem cuidado em querer fazer assim, ai, quero fazer, tá? Porque pode sim não ser indicada para você, tá? Depender da patologia que você tenha, depender de como é a sua saúde, pode ser bom, como pode ser ruim. Então, tomar cuidado com isso, tá? Nem tudo que tem o nome de terapia é terapia de fato, tá? Então, por exemplo, não dá para você imaginar assim que, eu tenho depressão, vou fazer aromaterapia e fico bom. Não fica, né? Como o Danilo falou, se não tratar a base, se não tratar a causa, não vai adiantar. Pode minimizar, pode ajudar, mas não vai resolver, entende? Então, são muitas vezes coadjuvantes ao tratamento em si, tá? Ah, Patrícia, mas fulano disse que fez e super se deu bem. Tá, mas você sabe da vida dele? Será que ele já não vinha fazendo terapia quando foi indicado e aí ele fez e aí realmente teve, né, um resultado bacana? Depende muito de cada pessoa e do Uhum. estado onde ela se encontra, tá? Em que Uma fase. frase que a gente fala muito dentro da psicologia, de fato, é depende. Tudo nessa vida depende, sabe? Depende da tua história, depende do que você já fez, o que você fez antes. Tudo nessa vida depende, sabe? Então não dá para você simplesmente achar que vai ser igual para você, porque fulano fez e foi bom para ele. Nunca. Dentro da É área isso. de saúde como um todo, né? Não tem como. Cada pessoa é uma pessoa, cada organismo, cada reação é uma reação. Então, somos seres únicos, biologicamente falando, de fato. Você não é o centro das atenções no mundo, mas, biologicamente falando, cada pessoa é uma pessoa, cada organismo reage de um jeito. Então, tomar esse cuidado, tá? Com as Uhum. terapias. Vamos lá. Concluindo, então. A gente escreveu esse textinho aqui para a conclusão da nossa aula de hoje, né? Devemos ter em vista que o objetivo das psicoterapias no TDAH será sempre de desenvolver um sistema cognitivo em relação desenvolver o sistema cognitivo em relação às habilidades de organização, planejamento, execução, minimização da baixa autoestima, incentivo por meio de reforços para os estabelecimentos de metas em prazos alcançáveis, uso de relógios, alarmes, formas sistêmicas, criando assim uma rotina sustentável e com hábitos compensatórios. Sabe, uma das coisas que eu gostaria de falar só para terminar cara, a gente, de certa forma, com todas essas coisas, com todos esses trabalhos, a gente de fato vai formando uma pessoa forte, sabe? Pensa numa musculação. Você não se torna um bodybuilder do dia para noite. Você precisa todo dia malhar um pouco, precisa todo dia comer uma quantidade X de proteína e se esforçar. Senão você não vai chegar lá. A nossa vida e a terapia e assim por diante, ela funciona muito parecido com isso. Então são hábitos que você precisa lidar. E a terapia tende a te ajudar a desenvolver todos esses hábitos, tende a te ajudar a chegar nesse lugar que você gostaria de chegar. Só uma dica aqui, né? A Patrícia tinha falado sobre relógio, sobre direita e esquerda, e que muito adulto não consegue fazer. Eu, pelo menos, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a mão do relógio. A mão do relógio é sempre a mão direita. Ponto. É só uma dica bem curta aqui pra gente acabar. Se você usa o relógio na mão direita, vai ser sempre a mão direita. Ponto. Então, aqui, ó, como a gente falou, essa aulinha, não, que essa aula aqui que durou quase Parece uma hora e pequeno. meia, parece que é só alguns slides falados, mas ó, tudo isso de referência, tudo isso que a Vai gente estudou passando. aqui atrás, né? Então, assim, não é. Vai passando Ó, essa tem referência. 4 Só páginas de, só de referências. só de E é referência. isso aí, meus amigos. Obrigado, a gente agradece muito a vocês por estarem aqui. Tem E muito tem trabalho mais por trás de perguntas? cada aula que a gente entrega Deixa aqui eu para vocês.
E é feito com muito O amor. psicólogo tem que buscar o conhecimento fora e estudar muito, com certeza, Jennifer. Com certeza. Então, gente, Muito agora a gente abre para dúvidas, para perguntas, para poder falar, para poder lançar as angústias e sofrimentos. Só que antes da gente fazer isso, eu vou só Quem pausar aqui já faz, né? Primeiro, Só quem vou já pausar faz aqui a terapia gravação. cognitiva?